não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! De duas perguntas que tem aqui, uma é do Alessandro, outra da Isabela. Vou pedir que vocês falem em voz muito alta, ou então que cheguem mais perto para fazer a pergunta, depois pode sentar. Vamos lá. Baseado na distinção que o Narciso Irala faz entre ato construtivo e ato receptivo, todo pensamento é necessariamente construtivo ou existe um pensamento passivo e inativo? Então, a segunda pergunta tem algo a ver com isso, então vamos fazer as duas logo de uma vez, depois a gente tenta dar uma resposta que abranja as duas. Aqui já está gravando? Tá. A minha pergunta é sobre a relação entre mais alto se puder. a relação entre a sua própria a autobiografia, para você lembrar a sua própria história, e a partir dessa rememoração você identificar temas ou perguntas ou problemas que sejam relevantes para você começar uma pesquisa, para fazer uma investigação filosófica. Eu queria saber como é que se faz isso, quais são os métodos e qual é a importância disso para a vida de estudo. Sim. Então, repete a pergunta, por favor. Eu vou repetir a pergunta. Uma das maneiras de você, pelo que eu entendi as explicações lá, uma das maneiras de você identificar problemas, de você estudar, para começar uma vida de estudos, é você identificar problemas ou temas aos quais você vai dedicar algum tempo se aprofundar. O Olavo, uma vez, faz algum tempo, ele observou que a ponte entre a cultura a qual você vive e a investigação filosófica se dá na autobiografia, se dá na tua própria vida, né? Então ele sugeriu que a gente relembrasse, contasse a própria história e tentasse identificar nessa rememoração temas que tivessem um alcance universal, não fossem simplesmente problemas pessoais, psicológicos, imediatos, mas problemas que tivessem um alcance universal. E eu achei isso interessante justamente porque me parece que tem uma relação com o que ele falou na outra aula, baseada na pergunta do Moreno, que é como você extrai temas filosoficamente relevantes a partir da tua própria experiência. Ou você extrai conhecimento a partir do conhecimento que você já tem de memória. Então vou começar por esta pergunta e chegar naquela. Uma tem muita, parece que não, mas uma tem muito a ver com a outra. Então, é claro que ao longo da sua vida você vai se defrontar com dois tipos de questões. Umas que surgem da sua experiência direta, que refletem então a sua curiosidade ou a sua necessidade de uma explicação sobre alguma coisa, e outra série de questões que lhe vêm através do legado cultural, que expressam, por exemplo, o conteúdo de disciplinas escolares, ou de livros que você está lendo, ou de debates públicos que está havendo no momento. Tá certo? Então, tudo que se entende por educação hoje em dia trata apenas destas últimas questões, evidentemente. Tá certo? E as questões que surgem da sua experiência pessoal, então, são, de certo modo, relegadas para o plano, vamos dizer, da mera psicologia. Quer dizer, aquilo é como se fosse, vamos dizer, uma área de interesse pessoal sem relevância, vamos dizer, maior para os outros. Tá certo?
Então, praticamente tudo no ensino é baseado nisso. Não que alguém declare isso, mas é uma espécie de premissa implícita, né? Quer dizer, na escola, se você levantar questões que saíram da sua vida pessoal, bom, o professor pode dar 2 minutos de atenção daquilo, mas para aquilo, mas depois ele vai dizer: nós não estamos aqui para tratar dos seus problemas pessoais, você procure um padre, um psicoterapeuta, etc, etc. Né? Isso é assim, vamos dizer, não só no ensino escolar para crianças, mas até a universidade. Não é isso? Por exemplo, quer dizer, a filosofia como uma forma de guiamento pessoal não existe, né? Não existe nas universidades. Né? Parte do princípio de que você tem uma tábua de questões tradicionais, questões filosóficas tradicionais, e é disso que nós vamos tratar. Bem, o problema com esta separação é que a participação pessoal, o envolvimento pessoal na discussão das questões de relevância cultural tende a diminuir muito, né, na medida em que você recebe um rol de perguntas prontas, tá certo? E se não de respostas prontas, né? E já tem todo um protocolo de procedimentos admitidos para tratar daquilo. Então, esse aprendizado acaba se transformando na aquisição de um determinado papel social. É um adestramento para o exercício de um determinado papel social. Isso é o papel de sociólogo, de psicólogo, de historiador, de advogado, sei lá, de qualquer coisa, né? E o diálogo que se trava, então, aí é um diálogo entre papéis sociais. E o envolvimento pessoal na coisa tende a ser muito tênue. Isso quer dizer que o indivíduo pode, da sua cátedra, tá certo? Ou naquilo que ele escreve, defender, em nome do seu papel social, falando em nome do papel social, defender coisas na qual pessoalmente ele não acredita. Então, qual é o nível de responsabilidade que existe aí? É mínimo. Né? É claro que se você pega, por exemplo, um desconstrucionista, eu digo um desconstrucionista, quando ele lê livros na casa dele, ele lê de acordo com a técnica desconstrucionista? Não, porque é impossível. A técnica desconstrucionista só serve para ser apresentada na universidade, aprendida e discutida na universidade, não serve para ser exercida, quer dizer, na leitura. Então, você, para ler um livro como um crítico desconstrucionista, primeiro você precisa tê-lo lido como um leitor normal. Senão você não consegue, senão você não tem material para você desconstruir. Então, nós mesmo, até na aula que nós fizemos ontem, no seminário de filosofia, estava insistindo na necessidade do seu comprometimento pessoal com a leitura de poesia. Não é isso? Mas isso aí não se ensina em escola alguma. Né? Quer dizer, o que você vai aprender é situar um texto historicamente, analisá-lo, descobrir sua estrutura, descascar as várias camadas semânticas, etc, etc. Mas nunca você vai ler o poema como se você o estivesse escrevendo, como se ele expressasse uma experiência sua, um sentimento seu, tá certo? Uma paixão sua, um temor seu. Nunca, nunca, nunca. Então, isso quer dizer que o texto não é realmente lido. Ele é somente repensado, por assim dizer, né? Então você só consome material de segunda mão. Tá certo? Então não há realmente, nem mesmo no que diz respeito à leitura, existe a experiência pessoal. Né? Bom, o problema também é que todo o legado cultural ele também pode ser dividido nessas duas coisas. Quer dizer, existem produtos culturais, livros, obras de arte, etc., que respondem a perguntas pessoais e outros que respondem a perguntas que já estão consolidadas na tradição. Por exemplo, quando você lê a Suma Teológica, a Suma Teológica é todinha composta de respostas a perguntas que já eram, vamos dizer, o material curricular da universidade. Tá certo? Porém, como você tinha ali uma referência a uma religião que era a prática cotidiana real daquelas pessoas, então a articulação da discussão cultural com o envolvimento pessoal era quase automática. Né? Bom,
vamos ver agora da onde surge todo o universo do pensamento humano. Então, da onde surge a sua formulação dos seus problemas pessoais e da onde surge, vamos dizer, as questões que são culturalmente relevantes. Todas as pessoas que têm alguma função na cultura, são escritores, são professores, etc., etc., assim como as outras pessoas, né, todas elas têm que, em primeiro lugar, existir fisicamente para poder ter quaisquer ideias. Tá certo? E da sua existência física, né, decorre automaticamente uma série de experiências decisivas que por um lado são pessoais, são vividas como uma realidade pessoal, mas por outro lado já tem um alcance universal, por assim dizer, um alcance cultural em si mesmo. Tá certo? Essas experiências, elas estruturam todo o mundo da nossa inteligência. Tá certo? Por exemplo, a experiência das direções do espaço. É isso. Todo mundo algum dia teve que aprender a ficar de pé. É isso. Sem você ter aprendido a ficar de pé, você jamais teria a ideia do alto e baixo. Então, e sem a experiência do alto e baixo, você não poderia jamais formar o conceito de hierarquia. Isso quer dizer, o conceito de hierarquia não é um mero conceito abstrato para o qual a posição ereta do ser humano sirva de figura de linguagem. É exatamente o contrário. A posição ereta é a realidade, é a experiência. A noção de hierarquia é, vamos dizer, uma metáfora que você tira a partir de lá. Metáfora significa você estender o significado de uma palavra para além do seu sentido originário. Tá certo? Então, na medida que existe um esforço para você ficar de pé, tá certo? E que a posição ereta tem um valor para você, porque ela estende o seu raio de ação, ela aumenta o seu poder no mundo e te torna, de certo modo, mais importante, justamente na medida em que esta experiência custa alguma coisa e tem um valor para você, então toda a noção de hierarquia, do mais alto e do mais baixo, está dada ali. Então, quando você consegue ficar de pé, você então caminha como seu pai, como sua mãe. Quer dizer, você deixou de ser um bebê rastejante e você se tornou, neste aspecto, uma pessoa igual aos outros, que tem a mesma possibilidade de movimento deles. A conquista da posição ereta, né, então, evidentemente, é um marco na vida de todos nós. Tá certo? E quando nós dizemos, por exemplo, que nós vamos estudar um assunto, conhecer algo, vamos dizer, da cabeça aos pés, nós queremos dizer o quê? Do mais importante para os últimos detalhes. Não é assim? E quando nós dizemos que uma coisa está confusa, que ela rompe a hierarquia, certo? Você diz que ela está de cabeça para baixo ou que não tem pé nem cabeça. O que é aquilo que não tem pé nem cabeça? É aquilo que não tem uma posição ereta, portanto não tem uma hierarquia de importância identificável. Tá certo? Presta atenção, sem isto, nós não conseguiremos entender absolutamente nada. Né? Então, veja, hierarquia, né? Alto e baixo, o essencial e o acessório, o importante e o irrelevante, tudo isso não são noções abstratas que existam na cultura, né? E que depois nós aprendamos a utilizar a nossa própria posição ereta como uma imagem, um símbolo daquilo. É exatamente o contrário. Quer dizer que a noção existencial, né, a experiência direta da posição ereta, já contém todas estas ideias que depois você pode, vamos dizer, desdobrar analiticamente e aplicar a outros setores da experiência. Mas todos estes significados são metafóricos, ao passo que a posição ereta é, vamos dizer, literal. Ela é o sentido literal da hierarquia do alto e do baixo. Do mesmo modo, vamos dizer, o senso da irreversibilidade do tempo. Então, nós naturalmente representamos o tempo como uma linha que está correndo. Tá certo? Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que quando nós andamos para a frente,
você está avançando no espaço ao mesmo tempo que está decorrendo o tempo, no mesmo sentido. Mas quando você decide andar para trás, é só o seu corpo que vai para trás, não é o tempo que vai para trás. O seu corpo vai para frente e para trás, mas o tempo continua indo para frente. Então, essa articulação de espaço e de tempo também é uma experiência universal. Tá certo? Vamos dizer, a diferença de função entre os membros do seu corpo, os 4 membros, as pernas e os braços, né? Você vê que as pernas e os braços, elas só têm, de fato, 2 movimentos, para frente e para trás. Ninguém vai ser andando para o lado. Você pode, às vezes, desviar, etc. Mas, na maior parte do tempo, você está indo para frente e, às vezes, para trás. Dificilmente para os lados. E tanto que o movimento lateral, às vezes, é usado como uma expressão artística, uma elaboração, como, por exemplo, quando você dança. Mas as pernas vão para frente e vão para trás. Agora, e os braços? Os braços vão em todas as direções. Né? Tem alguém que não é assim? Quer dizer que os braços mostram, então, a nossa capacidade de agir no espaço em várias direções. E não apenas de nos mover no espaço com as pernas para frente e para trás. Tem uma água aí? Então, se nós fazemos uma lista dos conceitos articuladores que nós usamos em lógica, em matemática, sei lá, o conceito de sequência, de ordem, de semelhança, de igualdade, de desigualdade, de maior, de menor, etc, etc, etc. O pessoal nos diz, esses são conceitos abstratos. E parece que isso resolve o problema todo. Mas aquilo que é abstrato, abstrato quer dizer abstraído. Tudo que foi abstraído de alguma coisa. Tá certo? Então, da onde foi extraído tudo isso? Qual é a origem disso? Quando você vai, por exemplo, aprender na escola matemática, eles te dão algumas dessas noções, tá certo? As quais você já tem. Tá certo? Você já tem extraído direto da experiência. E o sentido matemático que aquilo adquire não aparece suficientemente arraigado na experiência real. Então parece que você está falando de outras coisas, uma outra camada de conceitos que não tem nada a ver com a sua experiência direta. Bom, isso aí, se você for ensinado assim, isso é suficiente para paralisar a sua cabeça de uma vez para sempre. Né? Vamos dizer, até que ponto é a nossa capacidade de ter uma série de conceitos chaves que nós elaboramos de maneira mais ou menos muda a partir da experiência, e em cima disso depositar uma outra rede de conceitos que não tem nada a ver com aquilo e com os quais você vai ter que operar o resto da sua vida. Né? Então, se nós observarmos direito, nós vamos ver que absolutamente todos os conceitos abstratos chaves que são usados em filosofia, lógica, matemática, etc, etc, todos vêm da nossa experiência mais primitiva de estar no mundo. Tá certo? Então, isso aí é que tinha que ser o começo de todo aprendizado. Na prática todos nós obtemos essas noções a partir da experiência, mas nós não verbalizamos isso. E quando mais tarde esses conceitos vierem verbalizados, eles virão, vamos dizer, como produtos culturais prontos, que não foram tirados da nossa experiência. Tá certo? Então, vamos dizer, é claro que uma das funções da filosofia é corrigir isso. Né? É voltar, vamos dizer, até a raiz experiencial dos conceitos fundamentais. E isso é exatamente o que é a meditação, no sentido filosófico da coisa. Quer dizer, você retroagir desde uma ideia, de um conceito, até a sua raiz na experiência. Não precisa ser experiência pessoal no sentido separativo da coisa, quer dizer, experiência individual, exclusivamente minha, coisa que só aconteceram a mim. Ao contrário, você tem que escavar até encontrar aquelas experiências que necessariamente todo mundo teve igual e que você também teve. Tá certo? Como essas aqui, por exemplo. Né? Eu até contei num negócio
que eu publiquei no meu blog, algumas dessas experiências que, para mim, foram vividas de maneira muito consciente, pelo fato de que eu tinha tempo para prestar atenção nessas coisas. Eu estava lá doente, deitado, não tinha nada que fazer, tá certo? Então, essas coisas mínimas, vamos dizer, a respeito do movimento, né, das direções do espaço, etc, etc, tudo, eu prestava atenção em tudo isso. Todos passaram por essa experiência, só que passaram de maneira muito rápida, né? E não lembro como é que foram compondo esses conceitos fundamentais, né? Então, esse contraste, por exemplo, entre as direções do espaço, né, e as direções do tempo. O tempo, evidentemente, só tem uma direção. A outra direção do tempo, ela efetivamente ela não existe, ela só pode ser pensada. Ora, se não fosse assim, nós teríamos muita dificuldade para distinguir entre o que é a experiência real e o que é imaginário, né? Quer dizer, a direção do tempo para trás só existe imaginariamente. E para que você tenha essa experiência, é necessário que o seu tempo real continue transcorrendo para a frente. Quer dizer, enquanto você está rememorando, né, isso, voltando para uma outra faixa de tempo, mentalmente você continua avançando para a frente no tempo físico. Não é isso? Também, por uma noção fundamental como o ponto, se nós não tivéssemos a noção do ponto, nós não teríamos a noção, vamos dizer, do ente separado, né? Do ente, um fato atomístico. Quer dizer, tudo aquilo que é totalmente separativo nós não conseguiríamos fazer. Nós entendemos perfeitamente que pontos não existem na realidade, mas podem ser descobertos dentro dela, ou inventados dentro dela, por uma espécie de restrição da atenção. Quer dizer, eu vou prestar atenção só nisto e esquecer o resto, né? Por exemplo, quando você observa coisas muito pequenas, você está observando insetos, né? Então, o mundo dos insetos pode se revelar cada vez mais complexo para você, a ponto de ele constituir uma espécie de microcosmo. E essa capacidade então, que nós temos, vamos dizer, de operar vários recortes no sentido do grande e do pequeno, né? Sem isso, nós não conseguiríamos pensar absolutamente nada. Então, por exemplo, o que seria o campo de uma ciência, né? Como nós conseguiríamos recortar, idealmente, por exemplo, sei lá, o campo da sociologia, o campo da física, o campo da biologia, se nós não tivéssemos esta experiência, vários círculos de dimensões diferentes uns dentro dos outros, nos quais nós podemos focar a nossa atenção no mais pequeno, depois no menor, 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 e depois voltar para a escala grande. Todos nós tivemos essa experiência quando criança, né? Então, até onde vai a sua capacidade de perceber o pequeno? É isso? Você começa a ver a formiguinha, né? E daí você começa a olhar as formiguinhas e tem todo um mundo, né, na vida das formigas. Visto na escala maior, isso não é absolutamente nada, mas ele tem lá a sua complexidade interna. Todas as crianças gostam de miniaturas, de coisas pequenas, que formam como que mundinhos, né, que elas inventam a sua, de acordo com o seu arbítrio. Tanto eu quanto o Davi, nós tínhamos mania de pegar uma caixinha cheia de terra, bota lá umas plantinhas, bota uns bonequinhos, uns bichinhos, etc, etc, e ali virou, né, um mundo. Então, se nós não tivéssemos a capacidade de fazer isto, nunca entenderíamos o que é o campo de uma ciência em distinção ao campo de uma outra ciência. Então, a noção, por exemplo, voltando à questão da posição ereta das pernas e dos braços, né? Você vê que dentro da posição ereta,
você tem vários níveis de altura possíveis. Quer dizer, você pode abaixar e você pode levantar. Mas em cada um desses níveis, você pode mexer o braço em todas as direções igualmente. Se você estiver, né, deitado de cócoras, sentado, você continua podendo mexer, né, os braços nas várias direções. Então você vê que para cada altura determinada existe um círculo de expansão, né, que tem uma dimensão idêntica em todas as alturas. Isso quer dizer que, se você tomar agora a noção de hierarquia, no sentido de importância, de gravidade, de essencialidade, né, você vê que em qualquer desses níveis você pode expandir horizontalmente a sua atenção para abranger círculos cada vez maiores de fatos.